Livro de Romanos, capítulo 12. Ao nós lermos o texto, você fica com a sua Bíblia aberta, que nós queremos meditar muito nesse texto desta noite. Hoje é um culto doutrinário, é um culto de ensinamento, irmãos. Então nós vamos ver muitos versículos, vamos ver a palavra, vamos meditar na palavra, amém? Então vamos estudar bem a palavra esta noite, como é feito, em todos os cultos de doutrina. Quem achou aí Romanos capítulo 12? Só 3 pessoas? Amém. Queridos, vamos ler o texto, esse capítulo 12 todo, para nós termos uma compreensão completa do texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé; se há ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Versículo 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Versículo 16: sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, queridos? Esse texto é muito rico, irmãos, para uma pregação só. Se nós fôssemos estudar todo esse texto, logicamente nós levaríamos aqui 2, 3, 4 pregações. Eu quero primeiro fazer aqui uma observação geral do texto, e depois nós vamos focar naquilo que Deus quer falar esta noite. Nós, se fôssemos ver esse texto, irmãos, nós viríamos aqui no versículo 9, que
o texto fala sobre justiça. Ele fala para a gente rejeitar o mal, aborrecer o mal e nos apegar àquilo que é do bem, ou seja, ser justo, não querer nada com o mal e buscar aquilo que faz bem. Então, aqui fala de justiça esse texto. Também, queridos, esse texto lá no versículo 11, ele fala do zelo, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, ou seja, ter um espírito fervoroso de fé e servindo ao Senhor. Isso é zelo, irmão, servir ao Senhor e servir a Deus com um espírito fervoroso. Se nós também fôssemos meditar mais no texto, no versículo 12, nós íamos ver que o texto também ele fala sobre perseverança, porque ele manda nós nos alegrarmos na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Ou seja, isso é perseverança, irmãos, se alegrar na esperança, ter esperança e ser paciente em meio às lutas e perseverando na oração. E esse texto também, se nós fôssemos nos deter no tema amor, aí ele abrange muitas coisas, porque no versículo 9 ele fala para o nosso amor não ser fingido, ser um amor sem hipocrisia, né? Não ser um amor sem ser fingido, é um amor sem hipocrisia, irmãos, é aquele amor verdadeiro. Se é para falar sinceridade, fala, irmãos, se é para exortar, exorta, irmãos, mas com amor, e isso fala de amor. Ele também fala, irmãos, aqui, lá no versículo 13, que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades, ou seja, estamos ajudando nas necessidades, né? E a igreja comunicar, irmãos, porque às vezes a gente quer mostrar uma aparência que não está passando luta, não está passando necessidade, não precisa de ninguém, e às vezes a gente está, e a Bíblia manda a gente comunicar as nossas necessidades, para que os santos orem, ajudem de alguma maneira. No versículo 16, ele manda a gente nos acomodar com humildade, e do versículo 18 ao 21, aí que ele fala de amor mesmo, né? Que se possível a gente tem que ter paz com todos os homens, se possível de nós, se depender de nós não podemos buscar vingança, nós temos que tratar ali nossos inimigos, se tiver fome, dar de comer. Então, queridos, esse texto é muito rico, amém? Mas eu quero me deter mais, irmãos, no versículo 1 e 12, que é por demais conhecido, e que se nós aplicarmos o que o versículo 1 e 2 ensina a nós, todos esses outros temas, nós vamos viver muito bem. Nós vamos ser zelosos na obra de Deus, nós vamos ser perseverantes na nossa fé, nós vamos trabalhar com o amor, e nós vamos ter um coração justo, se nós cuidarmos daquilo que o versículo 1 e 2 nos instrui, amém? Eu peço que você não feche a sua Bíblia, que nós vamos estar vendo esse texto, se o tempo nos permitir, logicamente. Eu quero dizer, irmãos, que o Natanael já falou muito bem aqui no começo, com relação à nossa mente. O versículo 2, ele fala para nós não nos conformarmos com este mundo, mas nós nos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar, irmãos, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo cristão, todo crente, ele tem pelo menos duas batalhas, é a externa, são as lutas que nós vivemos dia a dia, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades financeiras, as dificuldades na saúde, alguma dessas batalhas nós travamos. E a outra batalha, irmãos, é a interior, é a guerra que não tem plateia, é a guerra que você sabe, que você trava dentro de você, mas as pessoas não sabem. Você batalha no seu interior, guerras tremendas, e muitas vezes as pessoas não sabem, que só quem sabe é você e Deus, né? Não tem muita batalha. E essas duas batalhas, tanto a externa como a interna, irmãos, nós
principalmente a interna, né? Nós diariamente, nessas batalhas internas, nós ouvimos 3 vozes, amém, irmãos? Diga comigo, 3 vozes. Que vozes são essas que nós escutamos nessas batalhas, irmãos? Primeira voz, a voz do eu, a sua voz, o seu eu. A segunda voz, irmão, é a do Espírito Santo de Deus, que está ali para lhe ajudar, para direcionar a sua vida, para lhe mostrar o caminho que você deve seguir, para tirar as dúvidas, para fortalecer a sua fé. Mas tem a terceira voz, irmãos, que é a de Satanás, que essa voz que ele sopra nos seus ouvidos é para desanimar, é para trazer dúvida, é para fazer você retroceder e fazer você desistir. E o seu eu está entre essas 2 vozes, né? E ali você está meditando e tem essas batalhas internas, irmãos. A mente, irmãos, que a Bíblia, ela mostra a nossa mente, os nossos pensamentos, e é aonde se dá essas batalhas. A Bíblia chama a nossa mente de coração, irmãos. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa mente. Amém, irmãos? Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, consequentemente de pensamento. Vamos ver um texto para você compreender bem. Marque aí, nós voltamos já em Mateus 9:4, vai nos ilustrar isso muito bem. Mateus capítulo 9, versículo 4, quando Jesus está ali pregando, e os fariseus são aqueles que ficam ali ao redor de Jesus, buscando os seus defeitos, suas falhas, para o apontar. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus, o que, irmãos? Pensamentos, disse: por que pensai mal em vosso, o que, irmãos? Você pode substituir o coração pela mente. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossas mentes? Porque coração, irmão, na Bíblia é sinônimo de mente. Amém? Um outro texto que nós podemos ver muito bem está em Marcos, no capítulo 7. Marcos um pouquinho para frente, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Procure Marcos capítulo 7, versículo 21 em diante. Quem achou diz amém? Veja bem o que o texto diz, irmãos. Porque do interior do coração do homem, do coração, irmãos, substitua o coração aí por mente, porque do interior da mente dos homens saem os maus pensamentos. Amém? Do coração aqui está se referindo à mente. É daqui que saem os maus pensamentos. Que pensamentos maus são esses? Adultérios, prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, da mente é que saem os maus pensamentos, irmãos. E contamina quem? O homem. Amém? E é por isso também, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que nós falamos aquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que coração é, irmãos? Camarada só pensa numa coisa, aí quando ele vai falar, porque o coração do homem é a mente. É por isso que a Bíblia diz que a nossa boca está cheia daquilo que nós pensamos. Agora tem um seguinte, irmãos, geralmente
O que o nosso coração está cheio, o que nós falamos, é o que nós praticamos, irmãos. E é por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, a nossa mente. Eu vou ler aqui alguns textos para os meus irmãos. Mateus 15, versículo 18, diz o seguinte, você pode anotar aí. É o mesmo texto que nós vimos anterior. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Lucas capítulo 6, 45. Lucas 6, 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém, irmãos? Então, irmãos, o nosso coração, a nossa mente, ela tem que ser preservada. E é importante nós entendermos, irmãos, que embora Jesus Cristo nos comprou, nos lavou e nos deu uma nova vida em Cristo, a velha natureza do ser humano está lá, irmãos, está dentro de nós. E nós, irmãos, temos que andarmos pelo Espírito, ou seja, darmos ouvidos à voz do Espírito, para que nós venhamos agradar a Deus, e diminuir a voz do eu e a voz de Satanás, que tenta nos afastar de Deus, para que o nosso coração seja guardado, seja limpo na presença de Deus, irmãos. Então quem tem que governar, irmãos, nós temos que governar o nosso coração, a nossa mente. O Espírito Santo de Deus tem que estar no controle da nossa mente e do nosso coração, para que nós possamos agradar a Deus, irmãos. Ok, irmãos? A Bíblia diz, irmãos, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. A inclinação da carne, ela vai desagradar a Deus. Ou seja, se o meu eu está falando mais alto, ou o inimigo dentro de mim, e ressuscitando a velha natureza, eu vou estar desagradando a Deus. Quantos estão compreendendo até aí, irmãos? Amém? O Pedro, no capítulo 1, né? 1 Pedro, capítulo 4, perdão, ele nos mostra algo muito interessante, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos esta noite. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5, ele nos exorta a ter um novo procedimento. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. Que pensamento? Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, se nós somos novas criaturas, não morremos na carne, então o pecado tem que cessar em nós, para que no tempo que vos resta na carne, neste corpo mortal, amém, irmãos? Estão acompanhando aí, versículo 2? Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, ou seja, os desejos dos homens, mas segundo o que, irmãos? Mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. O que é que nós fazíamos anteriormente? Andávamos em dissoluções, concupiscências, que são desejos, né? Borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta do que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Pedro, ele diz que nós agora devemos andar diferente, irmãos, porque agora nós temos
a nova natureza, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém, queridos? Então, queridos, Romanos 6,6 diz: sabendo isso, que velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ok? Então, queridos, há muito crente hoje, irmãos, que está padecendo. Por quê? Porque o seu coração tem dominado, e a sua mente, ela tem frutificado não as coisas do Espírito, irmãos, mas nós temos ocupado a nossa mente, a maior parte dela, com coisas que não agradam a Deus. E se a nossa mente está cheia de coisas que não agradam a Deus, irmãos, com certeza nós vamos andar desagradando a Deus. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, o nosso eu, ele vai se levantar, a velha natureza. Ou então nós vamos pegar aquilo que o diabo, ele sopra na nossa mente, e são coisas às vezes que não tem nada a ver com Deus, são coisas que muitas vezes, irmãos, vão nos afastar de Deus, são coisas, irmãos, muitas vezes que não está acontecendo, irmãos, porque ele vai nos fazer ver coisas, ele vai nos fazer imaginar coisas, ele vai nos fazer, irmãos, nos afastar de Deus, irmãos. Por isso nós devemos guardar o nosso coração, que é a nossa mente, irmãos. E como é que eu faço isso, pastor? A palavra aqui está dizendo que eu não posso me conformar com o mundo, mas eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento, da minha mente, do meu coração. Eu tenho que ser renovado. Eu não posso mais ficar com a velha criatura, a velha mente que antes vivia de uma maneira, irmãos. Hoje eu tenho que ser renovado. Para quê, irmão? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Eu só vou experimentar a boa, perfeita vontade de Deus se a minha mente ela for conformada com a vontade de Deus. É por isso que eu não posso me conformar, ou seja, tomar a forma do mundo. Eu tenho que me conformar, tomar a forma da vontade de Deus, que está na sua palavra. E é isso que vai fazer a minha mente ser renovada, irmãos. Agora, se eu passo o dia, irmãos, vendo de tudo no mundo, irmãos, enchendo a minha mente daquilo que não agrada a Deus, eu passo o dia, irmãos, imaginando coisas, pensando coisas que não agradam a Deus. Há um ditado, alguém falou certa feita, um pregador, não me lembro o nome dele agora, que os maus pensamentos, irmãos, eles são como os pássaros. Eles podem até passar por cima da nossa cabeça, os maus pensamentos. Agora eles não podem pousar e fazer ninho, irmãos. Amém? Os maus pensamentos, eles podem até passar pelas nossas cabeças, mas eles não podem sentar, pousar e fazer ninhos aqui. Agora, muitas vezes nós permitimos que os maus pensamentos eles façam ninho, irmãos, nas nossas mentes. Os maus pensamentos chegam, nós pegamos eles, muitas vezes cuidamos, acarinhamos, consolamos eles, e eles vão se multiplicar na nossa mente. E nós não podemos, irmãos. E se eu passo o dia, irmãos, pensando naquilo que não agrada a Deus? Eu passo o dia, irmão, enchendo a minha mente daquilo que não agrada a Deus. Vendo novela, vendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Com certeza o meu coração, que já é propenso, a minha mente, coração, já é propenso para aquilo que desagrada a Deus. E a minha mente, o meu coração é que contamina tudo, segundo a Bíblia. Se eu não cuido da minha mente, irmãos, com certeza eu vou viver uma vida que não agrada a Deus. Amém? E como é que eu faço então, pastor, para me ter uma vida com a mente sendo renovada por Deus?
Como é que eu vou ter uma vida, pastor, com um coração dentro da vontade de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, se eu quero ter uma vida que agrade a Deus, em primeiro lugar eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus quer me levar para um lado, Deus fala uma coisa, Deus me orienta na sua palavra, Deus me instrui, Deus me alerta, mas eu não me submeto à vontade dele. Eu faço ouvido de mercador, não é comigo. Você vai passar no lugar, Deus diz, não passe por aí, é melhor você ir por ali. Aí você diz, eu vou passar, é por aqui. E você vai e passa, e aí lá na frente um camarada lhe assalta, aí você, rapaz, por que eu não fui para ali? Eu estava com vontade de ir por ali e não fui. Eu pensei em ir por ali. Não é você pensou, era Deus lhe falando, Deus lhe mostrando, Deus lhe alertando, mas você teimou, você foi por ali, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, é Ele que deve tomar o controle das nossas vidas, irmãos. É Ele que deve preencher a nossa mente, o nosso coração. Tudo que nós formos fazer, temos que consultar a Deus, irmãos. Amém ou não amém? A palavra de Deus diz em Gálatas 5,16: andeis no Espírito e não satisfarei a concupiscência da carne. Se eu andar no Espírito, o que é andar no Espírito, irmãos? É andar na direção, debaixo da vontade de Deus, naquilo que o Espírito lhe direciona. Se eu fizer isso, eu não vou satisfazer a concupiscência, o desejo da minha carne. Quer um exemplo? Daniel vivia era jovem, vivia numa nação pagã, uma nação idólatra, mas ele andava na direção do Espírito. Estava na nação pagã, estava debaixo da tutela de um rei, Nabucodonosor, pagão e mau. Estava ali muita gente ao seu redor que poderia lhe influenciar, mas ele intentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele colocou na sua mente: eu não vou me contaminar com o que vier. Amém? Da mesma maneira José, um jovem também numa nação distante da sua parentela, foi preso injustamente, foi acusado injustamente, foi tentado muitas vezes, mas ele determinou no seu coração, na sua mente, que não ia se contaminar, e todos os dois agradaram a Deus, e todos os dois nós vemos aquilo que diz o Salmo 1, que tudo o que fizeram prosperaram. Amém? Porque o Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo o que ele fizer prosperará. Aí nós vemos esses homens passando lutas, dificuldades, mas ficaram firmes no Senhor, não se contaminaram. Aí nós vemos as bênçãos. Muitas vezes nós vamos pregar aqui só sobre as bênçãos. Porque Deus faz isso mesmo, é porque Deus tirou lá do buraco e fez ele ser um rei, e do buraco para ser rei. Aí veio as lutas, veio o compromisso dele, veio a fidelidade dele, não se contaminou. Aí nós vamos ver a bênção, porque geralmente a gente vê as pregações, parece que é assim as coisas, né? Não, porque Deus tirou dali, colocou ali, parece que não teve os anos da prisão que José passou, as injustiças, parece que não teve o tempo de escravo que ele passou, mas tudo isso ele passou, irmãos, mas não contaminou a sua mente. É por isso, irmãos, que eu estou lhe falando: se você está passando luta, se você está passando dificuldade, se há batalhas externas e internas,
porque às vezes vem as batalhas internas, às vezes vem muitos pensamentos, muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Espírito Santo está aí, está lhe mostrando o caminho. Fique firme com Deus, irmãos, porque eu sei que a perseverança, irmãos, que nós temos em Deus é quem nos faz galgar vitórias, irmãos. As coisas não acontecem como um passo de mágica que as pessoas pregam aí, não, irmãos. As bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas com as respostas que nós damos a Ele, das nossas vidas. Ele envia provações, nós somos aprovados, aí vem bênção. Ele envia muitas vezes uma dificuldade para nós crescermos, nós passamos, crescemos, aí vem as bênçãos, irmãos. Não vem nada sem nenhum propósito não, irmãos. Por isso fique firme no Senhor, porque se nós permanecermos firmes no Senhor, com certeza aí sim vai vir bênção sobre as nossas vidas, amém? Porque eu também não conheço ninguém que foi infiel ao Senhor, que no final a gente vê a sua vida como um bênção. Saul, primeiro rei de Israel, um reinado para ele, mas ele não foi fiel a Deus e terminou de forma triste. Judas não foi fiel a Deus, terminou de forma triste. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus, por isso que vale a pena nós pagarmos o preço, as provações, irmãos. Por isso que vale a pena, irmão, você ficar firme com Deus. Por isso que vale a pena, irmãos, passar as batalhas, mas crendo que há alguém por você, você não está só. Então, a primeira coisa, eu tenho que submeter a minha vontade, à vontade de Deus. Em segundo lugar, eu tenho que ocupar a minha mente, irmãos, com coisas frutíferas. Um versículo que é por demais conhecido nosso, irmãos, que está em Filipenses capítulo 4, ele fala muito bem disso, 4:8. Quanto ao mais, irmãos, presta atenção, querido, veja se nós estamos vivendo isso aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que nós devemos pensar, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Você sabia que tem crente aí, irmãos, que chega, pastor, eu acho que Deus tem uma grande prova, ou uma grande plano na minha vida. Por quê, meu irmão? Pastor, eu passo cada batalha na madrugada, irmão, pastor. São uns pesadelos, pastor. É mesmo, meu filho? É, Deus tem um grande projeto para a minha vida. Aí a gente chega na casa do irmão. Esse bocado de filme de terror do irmão, é, irmão? Irmão, passa o dia assistindo um filme de terror. Aí de noite fica com... Aí diz que Deus tem um grande projeto na minha vida, que eu passo muita batalha, o Satanás tem raiva de mim. Meu irmão, você está enchendo a sua mente de porcaria. Aí de noite só vai pensar em porcaria mesmo, irmão. Aí não é Deus, não é... É a mesma coisa daqueles crentes, né, que busca, só vive se metendo em confusão, aí diz, não, porque o crente é perseguido mesmo. Depende, irmãos. Se for pela palavra, se for pela fidelidade a Deus, Deus, ele verdadeiramente está com o crente. Mas agora o crente que busca, aí depois dizer que é o diabo que tem raiva do crente, não, irmão. Você é que está dando as ferramentas para o diabo. E muitas vezes o diabo olha para você e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso não, irmão. Você é que está buscando. Nem aí eu estava, não me culpe não, né? Porque às vezes é isso que acontece, irmãos. Então nós devemos encher a nossa mente, irmãos, com coisas que agradam a Deus, irmãos.
que a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1? Buscai as coisas do alto, meditar nas coisas do alto, irmão, é meditar na palavra de Deus, irmão, é encher a nossa mente com as coisas de Deus, irmão, é ter conversas que agradam a Deus, irmãos. Oh, coisa bonita, é uma roda de crente, irmão, com 2 Coca-Cola no meio, irmão, não tem hora para terminar, porque a conversa de crente vai longe, irmão, é sobre as coisas de Deus. É difícil você ver, só se misericórdia. Crente for conversar e começar a conversar com coisas, mas aí começa a conversar as coisas de Deus, né? Então, irmãos, encher a nossa mente com as coisas de Deus, né? Revestir-se do Senhor, mas Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Ou seja, irmãos, o segredo de nós nos distanciarmos da nossa carne, dos pensamentos ruins, das lutas, é nós nos revestirmos de Deus, irmãos, é buscarmos estar debaixo da vontade de Deus, é buscar agradar a Deus, irmãos, é buscar ter uma vida em comunhão com Deus, meditar nas coisas de Deus, meditar na palavra de Deus continuamente. Quando nós meditamos na palavra de Deus continuamente, nós vamos nos encher da vontade de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você está vendo que o segredo da prosperidade, irmãos, Deus está falando agora aqui no meu coração, que eu já falei 2 versículos aqui, que fala que nós vamos prosperar se nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Então nós estamos vendo, irmãos, que o segredo da prosperidade, irmãos, não é você andar sobre o sal, não, irmãos. O segredo da prosperidade não é aquela campanha, não, irmãos. O segredo da prosperidade é você se manter fiel e meditar nessa palavra. Amém? Esse é o segredo, o verdadeiro segredo da prosperidade. Quem quer prosperar, é isso. Vou repetir novamente, Salmo 1, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então meditar na palavra, irmãos. Se você só tem pensado coisas ruins, irmãos, olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que tem mais opção de divertimento como nunca a gente viu. Quando eu lembro da minha infância, irmão, eu fico olhando para hoje, eu digo, meu Deus, como foi que eu passei aquela infância? E era feliz. Sabe o que era o meu brinquedo? Eu não vou dizer o nome não, porque os irmãos conhecem. É um nome meio... mas era aquela lata de leitinho que você botava aquele negócio aí arrastando. Você sabe o nome, né? Era aquilo. Ou então se equilibrando sobre 2 latas de leitinho com cordão, né? Ô, irmão, passava o dia brincando com aquilo. E era bom, né? Aí tinha as brincadeiras de subir árvore, de vez em quando caía. Era essas coisas, irmãos. E a gente era feliz. Hoje os meninos só querem negócio de Presteito. É Presteito, é o nome? Eu nem sei. Como é? Xbox? Isso não é sanduíche não, irmão? É Xbox, é não sei o que, e é não sei quanta geração, é a 5ª, a 8ª. Tablet, né? A gente vê criancinha com 4 anos com tablet na mão, irmãos, né? Pois meu tempo tinha essas coisas não, meu irmão. Meu tempo não tinha essas coisas não, e a gente era feliz. Mas, queridos, hoje, né, há tanta informação e há tanto divertimento, mas é a época, irmãos, que você vai concordar comigo, é a época que nós vemos mais pessoas com depressão. É ou não é? É a época, irmãos, que não tem aquela dificuldade que eu tinha na minha infância, irmãos. Da merenda ser meio pão com manteiga que comprava na bodega com kisuke. E era bom, né? Minha irmã, o melhor presente que eu ganhava do meu pai, quando meu pai recebia dinheiro no final do mês,
era ganhar um pacote recheado. Ih, rapaz, era coisa chique demais. Só tinha uma vez por mês, quando recebia o dinheiro, né? E hoje, irmãos, nós temos condições, nós temos uma vida melhor, nós temos divertimento, e muitas pessoas não querem sair dos quartos escuros com depressão, irmãos. Sabe o que é isso? Porque perderam a batalha da mente. Tem muitas pessoas, irmãos, que a gente conversa, né? E a batalha é grande, irmãos. Não é porque a pessoa quer não, irmãos. Não é porque a pessoa quer não. Muitas... a mente fica carregada, irmãos. É batalha. E nós, irmãos, nós vivemos uma época que tem, como eu falei, divertimento de todo jeito. Às vezes a gente fala, né, orienta, vá passear, vá... Mas as coisas não são fáceis, irmãos, porque a luta aqui é muito grande, irmãos. É isso aqui que domina todo o corpo, irmãos. Mas é a época que nós estamos vivendo mais, irmãos. E não é se admirar não, irmãos. Sabe por quê? Primeiro, muita informação. Muita informação. É televisão, é internet, é o WhatsApp, é muita informação, muita informação, muita informação, muita informação. Quando eu era marinheiro lá no Rio de Janeiro, nessa época não tinha ainda não, 83. Irmão, era na carta. Ficava ansioso para ver a resposta daquela carta. Depois de 15, 20 dias, um mês, quando a carta chegava, era uma alegria. Para saber informação aqui de Fortaleza, bem pertinho. Os nossos avós, irmãos, quando começava a guerra lá no Vietnã, o Brasil aqui ia saber, irmão, depois de um mês. Já tinha morrido um bocado de gente lá. E hoje, irmãos, está tendo uma briga bem aqui. Aqui, teve um crime bem aqui, recentemente. Quando nós saímos da igreja, o irmão já estava mostrando a figura do rapaz morto lá. Como é que foi isso? Não, porque mandaram aqui pro WhatsApp, ó, tá todo mundo. Quem é? Alguém conhece o rapaz que morreu? Está aqui, pastor, foi isso aqui, ó. Ixi, rapaz, como é que pode? É muita informação, irmãos. E as informações ruins estão prevalecendo sobre as informações boas. E isso vai trazendo uma sobrecarga, irmãos, na nossa mente. O tempo parece que ficou menor, e muitas das vezes, se nós não guardarmos a nossa mente, irmãos, com certeza nós vamos entrar nisso também, irmãos. É por isso que eu prego aqui, irmãos, e falo de público, irmãos, que eu, como pastor, irmãos, eu tenho que tirar tempos para mim. Eu tenho que tirar. Muita gente está com aquela mentalidade antiga, que é isso, pastor tira folga, isso não existe. O diabo não tira folga. E é por isso que eu não trabalho para ele. Eu trabalho num Deus que descansa e que dá descanso. Por quê, irmãos? Porque eu estou trabalhando todo dia, irmão. Além desse bocado de informação que eu recebo igual os irmãos, eu recebo um bocado de informação que os irmãos não recebem. É um irmão ali com um problema, é outro problema ali num casal. E são muitos problemas para a minha mente, além dos meus problemas da minha família. E se eu não tiver cuidado e zelo com a minha mente e o meu coração, irmãos, eu vou ser um pastor doente como muitos que tem por aí. Tem pastores com depressão, irmãos. Tem pastores com depressão. E eu tenho que ter esse zelo, tenho que ter esse cuidado. É por isso que vocês viram aqui que eu glorifiquei quando eu ganhei esses 4 dias que eu vou passar lá em Minas Gerais, né? Vai ser um momento bom que eu vou passar ali 4 dias higienizando a minha mente, buscando e recebendo mais e mais informações de Deus. Amém? Muito bem, queridos. Meditar na palavra de Deus continuamente. Quer ter uma mente sadia, irmãos? Medite nas promessas de Deus. Você já parou para meditar nas promessas de Deus para a sua vida? Medite nas promessas de Deus. Salmo 119, versículo 148 diz: os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. Olha aí, Salmo 119, versículo 148. O salmista diz que ele ficava nas vigílias da noite somente para meditar nas promessas de Deus, irmãos.
Se a gente recebe muita notícia ruim, medite nas promessas de Deus, que cada uma delas são boas e ótimas para nossas vidas. Outra coisa, para que você tenha uma mente saudável, relembre o que Deus já fez na sua vida, relembre as vitórias que você já passou, relembre as vitórias que Deus já lhe deu, relembre tudo que Deus fez por você, relembre quem você era e quem você é hoje, relembre, irmão, o que Deus já fez por você. Salmo 143, versículo 143, versículo 5 diz: lembro-me dos dias antigos, medito em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Pensa nos tempos antigos e tudo que Deus fez e medita. E tem mais, e para concluir, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, irmãos. Vamos trazer à nossa mente aquilo que dá esperança, e não aquilo que tira esperança, irmãos. Enche a sua mente daquilo que traz esperança. Converse coisas agradáveis. Aquilo que as pessoas vêm tentar trazer desesperança, irmão, não aceite, irmãos. Porque o que tem de gente trazendo notícias ruins é muito, irmãos. Mas fique naquilo que traz esperança para a tua vida. Fique com aquilo que edifica a tua vida. Fique com aquilo que te faz crescer. Fique com aquilo que te faz ser cada dia mais instruído em Deus. Enche a tua mente daquilo que traz esperança. Porque somente assim nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, irmãos, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Porque somente quando nós tivermos uma mente transformada, e isso é um processo, é dia após dia, aí nós vamos ter uma vida cristã que agrada a Deus. Aí sim, a nossa mente transformada pelo poder da palavra de Deus, aí nós vamos ser mais zelosos na casa de Deus. Aí nós vamos viver uma vida de mais amor. Aí nós vamos ter uma vida de mais perseverança, porque a nossa mente vai estar com a mente carregada de boas informações da parte de Deus, para que nós possamos sermos crentes cada dia mais firmados na sua palavra, cada dia mais firmados nas suas promessas e na sua vontade. Amém, igreja? Que Deus possa cada dia mais nos fazer mergulhar na sua vontade, para que nós tenhamos um coração conforme a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, glorificando a esse Deus esta noite, em nome de Jesus. Aleluias.